Bem, vou dar um start aqui, que a ideia é ser um pouquinho rápido, né? A minha ideia hoje é trazer um pouquinho das informações que eu imagino que muita gente tem dúvida, né? Quando fala em whey protein. E aí tirar algumas dúvidas de vocês, né? Acho que a maioria das pessoas hoje que fazem atividade física já ouviu falar, tem interesse em usar, né? Está muito associado a esse mundo mais fitness, né? Mas o whey, ele é em resumo, ele é um concentrado de proteínas, né? Então ele foi criado, né, produzido, antigamente se usava albumina, né, que é uma proteína também concentrada para o pessoal que praticava esporte, e aí depois conseguiu-se, né, extrair essa proteína do soro do leite com um sabor bem mais agradável, e aí se popularizou e está muito usual, né, hoje em dia. Então, whey protein, né, proteína do soro do leite, é a tradução da palavra. Então é um concentrado de proteínas, né? Então vocês terem uma ideia, 30 gramas ali de whey, né, a quantidade de 30 gramas tem mais ou menos ali de 25, 22, 25, 26 gramas de proteína. Então é um concentrado muito grande, né? Então você concentra bastante proteína dentro de pequena quantidade de um pó que você consegue jogar num líquido ali e beber rapidamente. Então, por que se usa tanto, né? Porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, de ingerir proteína na sua forma sólida, né? Que está presente ali nas carnes, né? De uma forma geral, nos feijões, nos ovos e no próprio leite. Só que aí, como é difícil, às vezes, conseguir ingerir essa quantidade, né, de maneira sólida, a gente acaba ingerindo pelo whey para complementar, né, de maneira líquida. Então, é muito usado nesse sentido. E aí qual que é o objetivo de usar o whey, né? É, como eu falei, complementar o seu macronutriente, né? Bater a carga de macronutriente de proteínas que a pessoa precisa. Essa carga, né, varia, né, um pouquinho ali entre 1,5 a 2 gramas por quilo de peso. Então, se você pesa aí uns 70 quilos, né, você vai precisar aí de aproximadamente 140 gramas de proteína por dia para você aí manter a sua estrutura, né? A proteína é a principal nutriente de manter a estrutura muscular, né? A estrutura do seu sistema, né? Axial, esquelético e muscular. Além de outras funções, né? Mas a associação com a musculatura é muito forte. Ela tem função estrutural de uma forma geral. Então a gente precisa dessa quantidade de proteína. Quem não faz atividade física precisa de uma quantidade menor, né? Então 1,2, 1,5 ali gramas por quilo dia é suficiente, porque aqui não exige tanto, né? Pela musculatura, então você pode usufruir na quantidade menor. E aí também não quer dizer que você usando muito, vou usar 3 gramas de proteína por quilo de peso, vou ganhar mais massa muscular? Provavelmente não, né? Tem um limite. Que aí o excesso ele vai sendo realmente desprezado, ou até dependendo do aminoácido, né, dessa proteína, ele pode ser até convertido em glicose, né? Então essa é a importância do whey. E aí existem alguns tipos, né, como eu havia iniciado no story lá, alguns tipos de whey. Existe o whey que a gente chama de whey concentrado, né, o whey isolado e o whey hidrolisado. Quando a gente fala em whey concentrado, ele concentra o máximo possível da proteína ali, mas ele também tem um pouquinho de carboidrato, um pouquinho de açúcar do leite, que é a lactose, né? E aí esse whey pode ser usado pela maioria das pessoas, né? Não tem problema nenhum, a quantidade de carboidrato é pequena. Lógico que você vai contar isso quando você estiver fazendo contagem de macronutrientes, né? Quem está realmente fazendo essa conta para perder peso, para ganhar massa muscular, tudo isso conta sim, né? A quantidade de carboidrato que vem lá. Geralmente vai vir 2, 3, 4, 5 gramas de carboidrato, né? A não ser que ele seja enriquecido realmente, que tem algumas associações, né? Que jogam um hipercalórico junto do whey. E aí faz um mix aí com uma grande quantidade de carboidratos e de proteínas, né? Quando você não bate o carboidrato de outra forma. Só que o carboidrato é muito fácil de bater, né? A gente habitualmente come mais de 3 gramas de carboidrato por quilo de peso fácil, né? Já a proteína não, essa é bem mais difícil. E aí, como eu falei, o whey concentrado ele tem uma quantidade pequena de carboidrato que você vai somar na sua dieta. Só que aí quem tem intolerância à lactose vai ter problema com o whey concentrado, né? Porque tem lactose.
Então, se você tiver uma grande intolerância, né, uma grande sensibilidade à lactose, não é interessante tomar whey concentrado, que é o mais barato, né? Assim, em relação aos whey, ele é o mais em conta. E aí, assim, se você não é um grande atleta, você não é uma pessoa que precisa realmente de uma grande carga bem hidrolisada da proteína, qualquer pessoa poderia usar o concentrado, né, com esse objetivo que eu falei de bater a quantidade de proteínas dia, de bater aí os seus macros, né? Quando a gente fala em whey isolado, aí como o nome diz, ele é isolado, então ele isola toda a proteína, né, do leite e tira o carboidrato, tira a gordura, tira tudo, então fica somente a proteína. Então você vai ver na tabela nutricional do whey isolado que é só proteína e o resto tudo zero, né? E aí esse whey ele é indicado para quem? Para quem tem intolerância à lactose, né? O benefício em relação ao whey concentrado é muito pequeno a diferença, né? Às vezes ganha ali 2 graminhas de proteína a mais, né? E acaba sendo o que a gente chama de uma proteína mais limpa, né? Então é mais garantia que essa proteína é saudável, porque às vezes dependendo da marca, né? Vocês comprem whey de marcas conhecidas, tá, gente? Às vezes esse whey ele não é tão saudável, né? Ele passa por alguns processos aí que pode ter contaminação, né? Pode ter algum problema. E aí quando a gente usa o isolado, a gente tem essa vantagem. A gente não está usando o carboidrato, né? Então quem tem intolerância à lactose é preferível, só que você já tem um custo maior, né? Então o whey isolado ele é bem mais caro do que o whey concentrado, tá? Então em relação a resultados, não tem muita diferença, certo? Você tem que estar realmente muito restrito ali. Meu carboidrato tem que bater aqui esse tantinho só, então eu vou tirar o carboidrato até do whey. Aí pode fazer algum sentido, que esse sentido geralmente faz mais para atleta, né? E tem o whey hidrolisado, como eu falei, que esse aí é bem mais caro, então você vai dobrando os preços aí para chegar nesses tipos de whey. E aí o whey hidrolisado, né, qual seria o benefício dele? Ele é uma proteína que já vem parcialmente quebrada, né? Então vem quebrado ali a caseína, que é a proteína do leite, já vem quebrada, então teoricamente ele teria menos potencial alergênico, né, em relação à caseína, por exemplo, porque tem muita gente que tem problema com caseína também, não só a lactose, né? Então quem usa o whey hidrolisado teria menos problema em relação à caseína, mas não é garantia que você não vai ter, né? Porque não vem totalmente quebrado, não é só um boom ali de aminoácidos, né? O whey hidrolisado. Mas é um whey teoricamente melhor, tem uma absorção maior, mais rápida da proteína, né? Então essa proteína do hidrolisado chega rapidamente ali no seu organismo. Então para pessoas de alto desempenho, né? Pessoas que realmente competem, né? Com fisiculturismo, essas coisas, pode até fazer mais sentido o hidrolisado. Mas em relação a pessoas normais, praticam atividade física ou pessoas que têm somente o objetivo de suplementar proteína no organismo, ele não faria tanta diferença neste sentido, né? Lembrando que a caseína, que é a proteína do leite, ela pode trazer problemas, principalmente alergênicos, inflamatórios, que a gente tem que estar atento, né? Então se você quiser otimizar o seu whey, talvez valha a pena conversar com o médico só para ver se você não teria aí nenhum componente alergênico em relação à caseína. Então o hidrolisado é muito mais caro e talvez para a população geral não valha a pena, não faça sentido nenhum, tá? Então essas são as principais diferenças dos tipos de whey. E aí o whey não precisa ser usado só por quem faz atividade física, né? Então assim, o whey cai muito bem em pessoas que têm sarcopenia, pessoas que perdem massa muscular facilmente. Então idosos podem usar o whey mesmo sem atividade física. O ideal é fazer, lógico, para ganhar massa muscular, senão você perde muita proteína e parte da proteína sem gerar estrutura muscular. Mas o idoso poderia usar se ele não está batendo as proteínas dele. O idoso que não consegue comer direito, não consegue, né, não tem mastigação, então ele tem muita dificuldade. Às vezes um idoso, né, que perdeu a dentição, ele não consegue mastigar carne, né? Então ele restringe muito o consumo de proteína animal, por exemplo. Uma carne, o ovo é mais difícil, um frango, né? O ovo sim, o ovo está liberado e é interessante. Só que às vezes ele tem essa dificuldade e aí você suplementa com whey, né? Um concentrado bom de proteínas para o idoso, desde que ele não tenha problemas com a caseína. E aí, para vocês terem uma ideia, né? Que a gente acha, poxa, mas
Se eu tenho que bater 140 gramas ali de, né, que eu falei da história dos 70 quilos, 140 gramas de proteína, se eu comesse ali 2 bifes de frango, né, que dá ali 200 gramas, não bate? Não, né? Por quê? Porque não é 200 gramas de frango, 200 gramas de proteína do frango, né? Então, pra vocês terem uma ideia, é mais ou menos, aproximadamente 100 gramas de um peito de frango, dá 30 gramas de proteína. Então, é 30 gramas a cada 100 gramas de frango, 30 gramas de proteína. A carne vermelha é quase a mesma coisa, né? Então, não é fácil bater os 140, vocês, né? Façam a conta aí. Quais são as principais fontes de proteína? As carnes, né, em geral, os feijões, os queijos, né? Os queijos acaba sendo um certo concentrado de proteína, né? Os ovos têm uma quantidade relativa, né? Porque assim, a gente pensar um ovo médio ali, 50 gramas, dá mais ou menos 6, 7 gramas de proteína. Então tem gente que consome, né, 10 ovos por dia. E aí vai dar uma quantidade maior, né? Mais fácil ali bater a quantidade de proteínas no dia. Então, como eu falei, por que atleta usa muito? Porque ele tem dificuldade de chegar nesse número, né? Então ele não chega fácil nos 2 gramas de proteína por quilo, então ele suplementa com whey. Então é um dos principais motivos do atleta estar usando, né? Das pessoas que praticam atividade física, porque há muito consumo, né? O músculo. Então ele precisa realmente bater essa quantidade e aí acaba que o whey sendo um suplemento nesse sentido, tá? Então, vi que entrou um pessoal agora, né? Fiquem à vontade, tá, pessoas? Se você pergunta, eu vou tirar as dúvidas que surgiram lá na caixinha, tá? Vou começar a responder aqui algumas perguntas. E isso, vocês fiquem à vontade, quiserem comentar alguma coisa. Mas a ideia era tirar as dúvidas que foram surgindo. E vamos lá. Então, e aí a primeira pergunta foi: por que é importante tomar whey quando fazemos esportes? Né? Que é aquela associação que eu falei, né? Todo mundo tá lá na academia, tem alguém oferecendo whey. Você toma whey, você toma whey. Se você, né, conseguir, através da alimentação, bater a sua carga de proteína, você não precisa de whey. Você não precisa de whey. Então, você pode pegar o dinheiro que você gastaria com whey e falar, poxa, whey é caro, né? Pega aquele dinheiro, investe em ovo, investe em frango, investe em feijão, investe em fontes ricas de proteína e você conseguiria bater a conta, né? Então, pessoas mais magrinhas ali, é mais fácil chegar no número, né? E aí você não precisaria do whey. Né? Boas fontes de proteína substituiriam o whey. E aí você fez a conta, aí tem que fazer contagem. Não tem jeito. Quem está afim desse objetivo tem que fazer a conta, né? Tem um número aproximado ali de quanto está batendo. Fala, não estou batendo. Aí eu vou suplementar porque o whey é fácil. É uma concentração alta de proteína num recipiente pequeno. Então é fácil de consumir, se bate mais facilmente, né, a sua proteína. Então por isso que tem essa associação, mas não é obrigatória quem faz atividade física tomar whey, certo? Não é uma casadinha obrigatória. E aí a outra pergunta é: o whey sempre deve ser associado à creatina? A creatina, talvez ela seja uma proteína melhor do que o whey, né, para poder, principalmente com o objetivo de ganho de massa muscular. Por quê? Ela estimula, né, a formação de muscular, né, o fortalecimento muscular, a produção muscular, dá energia, ela libera, né, formação de ATPs, e a gente não produz creatina, né? Então a creatina é uma proteína externa que faz muito sentido tomar para quem tem o objetivo de ganho de massa muscular. E aí a gente poderia, né, aí a creatina é interessante sim ter uma orientação médica, né? Poderia prescrever, inclusive, como eu falei, para idoso. Porque essa pessoa precisa, às vezes, estar com uma perda muito grande de massa muscular, precisa formar músculo e a creatina ajuda sim nesse sentido. Como a gente não produz, não tem como a gente consumir na alimentação também, a creatina ela é uma excelente suplementação para quem tem esse objetivo. Então, mais importante até do que o whey. Né? Que o whey a gente conseguiria ali pela dieta, né? Conseguiria ingerir a proteína da dieta, já a creatina não. Então tem esse sentido. Tem todo um mito associado à creatina, né? Assim, tem muito estudo já falando que a creatina não é o pavor do rim, né? Que tem gente que acha que quem toma creatina vai ter problema renal. Parece que não tem essa associação toda não, tá, gente? Se você tomar na dose certa, né? Você não vai ter problemas com ela. Tem que ter uma rotina, né? Um estilo de vida saudável, logicamente, beber bastante líquido, né? Senão você vai ter problema como você teria tomando qualquer coisa, né? Até o whey protein, se você tomar demais, você vai ter uma sobrecarga renal às vezes, então não pode sair tomando também, né, 100 gramas de whey por dia. Então a creatina faz sentido usar.
E aí tem um número, né? Então é 0,7 gramas por quilo de peso. 0,07 gramas por quilo de peso. Né? E aí vai dar na média, para quem tem os 70 quilos, é 5 gramas. Né? Então quem pesa 70 quilos dá aproximadamente ali 5 gramas de creatina por dia. E aí já adiantando uma pergunta que é muito comum, a creatina tem horário para tomar? É melhor tomar no pré-treino, no pós-treino? Qual é o melhor horário da creatina? Qual que é o horário? Né? A creatina ela deposita ali na sua musculatura, na sua corrente sanguínea, e ela circula e ela, né, é estimulada pela atividade física na hora que você vai fazer, mas ela fica depositada, ela tem uma meia-vida longa. Então não precisa tomar no pré-treino, ela não vai fazer efeito exatamente naquele momento, ela vai ficar fazendo efeito ali durante dias. E essa questão de fazer efeito durante dias, é importante dizer que quem toma creatina não é no primeiro dia que se faz efeito. Ela tem um período de tempo de adaptação, por isso algumas pessoas fazem no início, né, uma sobrecarga de creatina, né, para chegar logo na concentração sérica ideal. Então vocês vão ver protocolos, né, alguns orientadores, né, nutricionais, alguns médicos, alguns educadores físicos até indicando isso, né? Faz ali uma semaninha de 20 gramas por dia, né? 5 dias de 20 gramas por dia. Para quê? Para conseguir chegar mais rápido na concentração sérica, que isso demora. Se você fizer nas 5 gramas por dia, talvez demore uns 15 dias, 20 dias para chegar na concentração ideal. E ela estabiliza. E aí você vai tomando os 5 gramas todo dia, que fica estabilizado, não tem problema. E aí já adiantando outra coisa que pode ser uma pergunta, né? Precisa tomar só em dia de treino? Não, né? Se toma todo santo dia, não é só em dia de treino. Então, creatina é todo dia, justamente por esse efeito de depósito, tá? Se parar de tomar, também não é um dia que vai fazer a diferença no sentido assim, perdi a minha creatina. Não, ela vai caindo, né? Mas vai caindo com dias. Então, pode ser que se você tiver um estoque bom, que isso demora alguns dias para cair, mas não deve, né? Se é uma rotina, você ficar tomando 5 dias na semana, 3 dias na semana, não deve ser. Então, tem que tomar todo dia, tá bom? Muito bem. Como sabemos a dosagem correta do whey? Né? Essa pergunta é legal. Qual a dosagem correta? É a dosagem de proteína que você precisa para o dia que você não conseguiu cumprir na dieta. Né? Então, faltou aqui 50 gramas de proteínas no meu dia. Eu vou suplementar 50 gramas de proteína do whey. Só que ali, o whey não é interessante tomar mais do que 30 gramas, né? De uma vez só. Então, você vai fracionar. Você vai tomar ali 2 vezes, se for o caso. Tá? Então, a dose habitual por vez é 30 gramas do scoopzinho, né? Do copinho. A dose habitual é essa, não deve tomar mais do que isso, porque perde, né? Você não consegue absorver tudo aquilo de uma vez só. Então, se você tomar mais do que isso, geralmente você tem uma perda. Então, vai ser desvantagem. Então, você desfraciona. Não, estou precisando tomar aqui 50 gramas de proteína isolada. Então, você toma ali, né, metade de manhã, metade à tarde, para poder dar conta. Certo? Então essa é a dose e como eu falei, quanto você precisa suplementar, você vai usar. E essa conta, às vezes você não consegue fazer sozinho, você faz com alguém que entenda do assunto, né? Com um nutricionista, com um médico, com algum educador físico que tenha conhecimento de causa, né? Outra pergunta interessante, eu vi que tem uns whey que tem um tal de caramelo, melhor fugir, né? Então, às vezes o whey, para se tornar mais palatável, tem que achar bom o gosto do whey, né? Então, um gostinho um pouco de leite, né? Então, não é um sabor ruim. Ruim é o sabor da proteína da ervilha. Se alguém já tomou, é muito macento. Esse é um gosto ruim. Mas o whey ele tem um sabor ok, né? O natural que a gente fala. Mas tem muito tipo de whey que eles adicionam sabor, né? Então tem sabor de morango, sabor de baunilha, sabor de chocolate, sabor de caramelo. Então, tu tem que estar atento a esses sabores, né? Às vezes colocam essência ali de sabor e tal, um cacau, aí tem uns whey um pouquinho mais natural, né? Com as essências mais naturais e outras mais químicas, industrializadas. Então tem que ter cuidado nessas essências. Às vezes vem alguns adoçantes, né, no meio, não tão interessantes. Então tem que ter cuidado nesses whey que tem sabores, tá? A gente tem que dar uma olhadinha ali na tabela nutricional, nos ingredientes, né? Para evitar adoçantes, evitar adicionantes químicos, edulcorantes, né? Tem que ter esse cuidado para poder usar um whey de sabor para não perder qualidade, tá? E trazer algum malefício. Outra pergunta é: qualquer pessoa pode tomar ou tem que ser orientado pelo nutricionista?
Bem, as pessoas que entendem, né, do seu corpo, que entendem de macronutrientes, que sabem que não tem problema de saúde, poderiam tomar sem problema nenhum, tá? Não é obrigatório uma prescrição. Agora, se você tem algum problema de saúde, se você não sabe fazer conta de macronutriente, aí eu sugiro que você procure um profissional de saúde para te ajudar nessa conta, tá? Porque senão, como eu falei, não é interessante estar gerando ali uma sobrecarga de proteína, porque primeiro você não vai absorver aquilo tudo, vai perder parte, vai estar gastando dinheiro, né? E segundo, se você tiver algum problema de saúde, às vezes sim, pode ter uma sobrecarga, né? Isso pode responder ali com o aumento da sua glicemia, pode responder com o aumento da sobrecarga no rim, se você tiver sobrando proteína aí no seu organismo, tá, gente? Então, aminoácido demais às vezes não é tão interessante. Alguns tipos de aminoácidos viram açúcar, né? Então, isso é importante frisar, beleza? Então, muito bem, pessoas. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. A ideia era tirar dúvidas mesmo, né? O whey é sempre um tema que gera muitas perguntas, muitos questionamentos. E como eu falei, lembrar que o whey é proteína e o whey é leite, né? Então, quem tem problemas com caseína, né, que pode ser uma proteína inflamatória para muita gente, tem que ter um certo cuidado no uso. E aí sugere-se para essas pessoas, pessoas que têm muita alergia, né, pessoas que têm doenças autoimunes, pessoas que têm doenças reumatológicas, às vezes, fazer uma avaliação. Opa, eu sem leite sou melhor do que com leite? Sou. Então é melhor não tomar whey, né? Vou tomar uma outra proteína aí se eu precisar suplementar. Então existe a proteína, como eu falei, né? Da ervilha, do arroz, da soja, até da carne. Essa eu nunca experimentei o sabor como é que é, mas existe. E aí vocês podem testar, né? O sabor, nenhuma delas se compara ao sabor do whey, né? O whey tem um sabor bem melhor do que essas outras todas. Mas tem que se adapta, né? Hoje eu estou experimentando a do arroz, estou mais ou menos adaptado a ela. Quando eu não consigo fazer um shake, eu coloco uma panqueca e aí vou fazendo os testes aí para poder ter uma absorção melhor, seja mais palatável. Então essa dica fica para quem tem problemas com a caseína, porque o whey né, proteína do leite. Então pessoas que têm esse tipo de problema não é interessante usar o whey protein, tá? Muito bem, pessoas, era isto. Alguém tem algum mais questionamentos? Se não, a gente vai fechando. Eu vou deixar esse vídeo gravadinho para vocês aqui. E aí qualquer coisa também escreve lá embaixo, ali no vídeo, faz a pergunta, a gente manda a resposta ou grava outro vídeo, surgir muita pergunta, para poder esclarecer vocês sobre esse tipo de suplemento alimentar, tá bom? Então, obrigado para quem apareceu. Esse pessoal que chegou no final, né? A Lindo, o Diogo e a Fran. Mas para quem está aqui desde o início também, obrigado. E um abraço a todos a vocês. Até uma próxima. E depois eu vou mandar uma nova caixinha de perguntas aqui para a gente discutir qual é o melhor dia para fazer live, né? Porque eu estou mandando aleatório demais as coisas. Né? Então é isso. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.